Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 3-0 contra o Atlético Goianiense, jogo que assim poderia tranquilamente ser um jogo que se criasse um clima de quase uma final pela importância da partida, confronto direto, querendo ou não, jogo que era importantíssimo para o Corinthians e que marcou a estreia do Memphis Depay. Um gol no final do primeiro tempo do Romero, deu uma tranquilidade muito grande e conseguiu construir. Acho que dá para dizer quase uma goleada, né? Esse 3-0. E eu vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Aquele aviso de sempre, aqui embaixo a área de membros da Eurocopa, para quem quiser. Cupom de desconto 21 Futebol Clube, fica menos de R$ 14. Análise de todos os jogos da Eurocopa, os principais destaques de cada seleção. Enfim, primeiro vamos falar como é que foram os gols, né? Eu acho que dá para dizer que o Romero, grande destaque da partida, é um Corinthians que vai se reforçando, traz o Memphis Depay, traz o Yuri Alberto, traz o Carrillo, enfim, vai se reforçando desse meio para frente, mas o Romero segue sendo peça importantíssima desse time. Primeiro gol sai numa cobrança de escanteio, literalmente o último lance do primeiro tempo, cobrança do Garro, o Romero faz gol de cabeça, e aqui mostra muito o momento do Goianiense, né, cara? O Goianiense não fez um jogo ruim, tá? Fez um primeiro tempo bom. Não vou dizer que o Goianiense foi superior que o Corinthians, eu diria que um primeiro tempo em que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, não conseguiu criar muitas oportunidades, e o Goianiense estava conseguindo arrancar esse empate. Porém, é, na base da bola parada no último lance, o Romero sozinho, né? Uma marcação que não dá, cara. Faz o 1-0. Vai pro segundo tempo, o Yuri Alberto, cara, voltou pro segundo tempo, sei lá, cara, não sei. Trocaram o Yuri Alberto ali pelo Cristiano Ronaldo no intervalo. Porque assim, o Yuri, depois que anunciou o Memphis Depay, é impressionante o quanto que o Yuri Alberto melhorou. É, eu não lembro se já contra o Flamengo o Depay já estava anunciado, mas do jogo do Flamengo pra cá, o Yuri Alberto tá jogando muito, cara, é impressionante. Contra o Flamengo ele é decisivo pro gol do Thales Magno, né? Que foi importantíssimo para vitória do Corinthians. E aí o Romero, de novo, outro que apareceu aí nesse jogo contra o Goianiense, foi o que cravou a vitória contra o Flamengo. No meio de semana, contra o Fortaleza, o Yuri fez gol. E agora contra o Goianiense, o segundo gol do Romero é uma jogada absurda do Yuri Alberto. Ele começa pela ponta, ele consegue dar um passe de letra no alto espetacular, faz uma jogada individual muito boa, deixa o Romero na cara do gol, o Romero dribla o goleiro, o zagueiro tira em cima da linha, o Yuri não desiste, ganha na disputa com o jogador do Goianiense, é muito inteligente, protege com o corpo, basicamente usa a linha de fundo a favor dele, né? A bola praticamente em cima da linha, ele conseguiu salvar, toca para trás e o Romero faz o 2-0. E aí na reta final, o Coronado dá um passe espetacular para o Garro chegar na cara do gol e fazer o 3-0, tá? Eu já tinha comentado recentemente aqui no canal. Para mim, já mostrando aqui a tabela, nem o Grêmio, nem o Corinthians, nem o Fluminense cai. Desses três, eu torço pro Grêmio. Lógico, já taquei aqui 1 bilhão de vezes. Mas para mim, o que eu tenho mais certeza que não cai é o Corinthians, cara. Eu não consigo ver esse Corinthians ser rebaixado, porque é um técnico bom, que é o Ramon Dias, tem um goleiro bom, vem se reforçando cada vez mais, tem jogadores muito bons. Essa temporada do Corinthians, no brasileiro, pelo menos, não vai sair no lucro, né? No máximo se salvando do rebaixamento, talvez pegando uma vaga de Sul-Americana. Mas ainda está vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Então dá para sonhar nessas duas competições. E eu não acho que cai, tá? Então vamos aqui trazer os destaques do Corinthians primeiro. O Hugo Souza foi pouco exigido, no máximo em dois, três lances no segundo tempo. Eu me lembro aqui de um chute, acho que foi do Luiz Fernando, do Baralhas. Ele espalma, mas meia altura, ele nunca tomaria esse gol. E o Hurtado também conseguiu dar duas, três finalizações perigosas que o Hugo também defendeu. No geral, o Hugo passa muita tranquilidade, cara. Eu diria que pelo momento, eu não acho exagero em uma próxima convocação o Hugo Souza aparecer ali como um terceiro goleiro. É porque, assim, o Alisson é do Liverpool, o Ederson é do Manchester City. O Bento já ganhou, na minha visão, uma vaga nessa seleção, cara. Eu sei que ele tá no Al Nassr, mas é um cara que dá pra ver que é muito acima da média também, o Bento.
E o Hugo também, cara, vem, na minha visão, forte para daqui a pouco poder pegar uma vaga desses goleiros na seleção. Porque é um cara que é muito novo ainda, é um cara que tem uma liderança muito grande, é um cara que faz muitos milagres, é um cara que é pegador de pênalti. O Corinthians achou um goleiro espetacular, cara. Tá? Nas laterais, o Corinthians está bem servido na lateral direita, tanto com o Fagner, tanto com o Mateuzinho. O Fagner é mais técnico, tanto é que ele teve um ou outro cruzamento muito bom, é, outros nem tanto. Mas enfim, tecnicamente ele é muito bom. Não tem mais a velocidade que é necessária para um lateral, né? Então varia de acordo com o jogo. Se o Corinthians precisar de mais velocidade, vai com o Mateuzinho. Se quiser explorar mais a técnica do lateral, vai com o Fagner. E do outro lado, para mim, o Matheus Bidu, cara, não tem muito nome, mas vem jogando muito bem, tá? Ele defende bem, ele ataca bem, principalmente na parte ofensiva. Eu gosto muito dele. Ele chega, geralmente tem boas tomadas de decisões, raramente tem falhas defensivas. O Matheus Bidu vem jogando muito bem. Para mim, é titular absoluto dessa lateral esquerda. Tem a opção do Hugo no banco. O Hugo, na teoria, marca melhor que o Bidu, mas nem por isso o Bidu marca mal, tá? Mas de fato, eu tô gostando muito do Bidu, vem jogando muito bem. Essa dupla de zaga que eu discordo. Eu acho que os dois fizeram um bom jogo, tá? Tanto o Kaká quanto o Gustavo Henrique. Mas pra mim, o Corinthians que normalmente joga com três zagueiros, né? Mas por ser em casa, ser contra um adversário que é mais fraco, precisando propor o jogo, optou por sacar um dos zagueiros e colocar mais gente do meio pra frente. Mas eu não consigo enxergar o Gustavo Henrique titular desse time, tá? O Félix Torres pra mim é bem melhor. E o próprio André Ramalho não estava como opção, deve estar suspenso, mas também é bem melhor. Eu diria que o Félix Torres, o André Ramalho e o Kaká para mim são um trio de zaga titular quando jogarem. E se não tiver, aí a dupla acho que pode ser talvez o Félix Torres e o André Ramalho. São os que eu mais gosto. E o Félix Torres ficou até como opção no banco, não só do Kaká, mas como do Gustavo Henrique também. Tá? Mas enfim, o Corinthians tem boas opções de zagueiros, além deles, eu também gosto do Caetano, é um cara que tecnicamente é muito bom, então tá bem servido de zagueiro. Só que eu citei cinco, então tá muito bem servido. Nesse meio de campo, o Charles foi meio discreto dessa vez, é um cara que é a cara do Corinthians, muita garra, muita dedicação, enfim, mas na partida foi meio discreto. O José Martinez tomou o cartão logo no início do jogo, ficou pendurado a partida inteira e em nenhum momento teve chance de ser expulso. Então ele foi muito inteligente nesse sentido e de não dar uma chegada mais dura para cair numa interpretação de talvez levar o segundo amarelo. E no geral é um cara que não é nenhum gênio, tá? A gente tem a mania, o brasileiro, não sei como é que é nos outros países, mas o brasileiro ele tem a mania de valorizar demais o que vem de fora. E assim, o José Martinez não tem nada demais. É um cara que tecnicamente é comum, não tem um chute muito bom, não tem um passe muito bom, mas é um cara que se esforça muito, é um cara que marca pra caramba, nem por isso tem um posicionamento muito bom. É um cara que é comum, tá? Mas é um cara que é muito esforçado e tem muita liderança. Então, acaba sendo importante por isso. O Bidu um jogo mais aberto ali pela esquerda, fazendo essa meia esquerda e o Charles mais pela meia direita, né? Volta para o segundo tempo com o Coronado na função do Bidon, e aí é que são características muito diferentes, até pelo pé de preferência, né? O Coronado é um cara que é um meia central, ele faria a função do Garro. Jogou os dois juntos com o Coronado um passinho atrás, né? E o Coronado ele é destro, então ele vai puxando para o meio, com isso o Bidu pode passar mais, né? E foi o que aconteceu. No primeiro tempo o Bidu ficou mais preso do que em relação ao segundo. E isso vai muito da utilização do bidon ao invés do coronado. O bidon é mais rápido, o bidon marca mais que o coronado. Mas tecnicamente, tendo coronado e garro juntos, o Corinthians ganha muita qualidade no passe, na finalização, na visão de jogo. Dois meio-campistas acima da média. Enfim, mas no geral o bidon foi mediano também, assim como o Charles, os dois foram meio discretos. O Garro é um absurdo, cara. Ele joga demais. É um cara que, às vezes, ele até erra a tomada de decisão. Mas mesmo quando ele erra, às vezes dá certo, porque é um cara que ele é argentino. Muito argentino. Dá pra ver no estilo de jogo dele. Tipo, se ele errar, ele vai na dividida, ele vai dar carrinho, ele vai se esforçar. Tecnicamente, ele é muito bom. Enfim, é um cara que não se esconde, chama muito a responsabilidade. Busca bola no zagueiro, busca bola no lateral, chega na área para finalizar. O Garro é um meio-campista espetacular. No ataque, o Romero, cara, o Romero fez dois gols, mas poderia facilmente ter feito uns 4, 5. O Romero foi disparado o cara que mais deu perigo na partida inteira, de ambas as equipes. Fez esses dois gols, sendo que no segundo o zagueiro antes tinha tirado uma bola em cima da linha. Deu um cabeceio para uma defesaça
Pedro Rangel também. Eu acho que ele já jogou no Fluminense, esse Pedro Rangel. Enfim, primeiro tempo teve boas oportunidades. A gente poderia facilmente estar falando de um jogo que o Romero fez uns 3, 4 gols, tá? Desperdiçou alguns, mas fez dois que foram os que garantiram essa vitória do Corinthians, né? E o Yuri fez um primeiro tempo discreto. No segundo tempo, os 15, 20 primeiros minutos dele foi um negócio absurdo, cara. Num nível altíssimo, praticamente acerto em tudo que ele fazia. Depois abaixou um pouquinho, né? E aí foi substituído, tanto ele quanto o Romero. E agora, eu acho que faz muito sentido, né? Essa chegada do Depay entra em dois sentidos. A gente pode imaginar que o Yuri agora tira um pouquinho dessa pressão que tinha em cima dele, porque tem um cara que vai ter muito mais pressão do que ele. E por outro lado, ele pode também estar pensando que agora a concorrência é muito mais difícil, ele vai ter que mostrar dentro de campo. Querendo ou não, quando tinha só o Pedro Raul de sombra, o cara podia jogar de qualquer jeito que não ia sair do time. Ou se saísse, ia jogar sem centroavante, porque o Pedro Raul abaixa demais o nível, até em relação ao Yuri Alberto. Então, assim, pelo que vem apresentando no Corinthians, né? Acho que é meio nítido isso. E, enfim, o Yuri, que nem eu falei, desde o jogo contra o Flamengo, tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. A jogada que ele fez pro segundo gol do Romero é um negócio que é, assim, fica nítido que o Yuri Alberto não é um cara para jogar de costas, é um cara que é muito rápido, é habilidoso para um centroavante, mas se colocar ele para ficar disputando com o goleiro de costas assim, ele vai perder a maioria. Mas em velocidade, são jogadas que, assim, vários pontas, inclusive, não conseguem fazer, e o Yuri conseguiu, que foi o que gerou o segundo gol do Romero, né? Entrou o Carrilho, entrou muito bem. Ele entrou mais nessa criatividade no meio de campo, né? Ele entrou para fazer a função do Charles. Num jogo em que o Corinthians já tinha praticamente matado o jogo, poderia facilmente manter o Charles, tirar algum dos atacantes, mas não, colocou o Carrillo. É um cara que é muito mais ofensivo do que o Charles, né? E, enfim, com o Corinthians que não foi se defendendo e sim indo para frente cada vez mais, né? Até por isso fez três, poderia estar falando aqui de um 4-5-0 também. Enfim, o Carrillo entrou muito bem. Entrou o Hector Hernandes. Olha isso, as substituições mostram a coragem do Corinthians, cara. O Carrillo é meio ofensivo. Hector Hernandes é centroavante. Thales Magno é um ponto ofensivo. Coronado é um meio armador ofensivo. O Depay nem se fala. Só entrou o jogador do meio para frente. E aí a gente olha as substituições, tirou dois volantes, tirou um meio campista. Então o Corinthians não, em nenhum momento foi se recuando. Foi cada vez mais indo para frente para realmente não deixar o goianiense crescer no jogo. O Goianiense teve no máximo 5, 10 minutos no segundo tempo em que começou a criar um certo volume de jogo, mas nada que desse alguma certa preocupação para o torcedor. Enfim, o Carrillo entrou muito bem, o Hector Hernandes correndo muito, cara, ele deu azar, né? Ele chegou no Corinthians talvez para ser uma boa oportunidade. No momento que ele começa a pegar ritmo de jogo, tem o Thales Magno, tem o Depay, Romero começa a meter gol, e o Roberto começa a jogar bem. Então, assim, ele deu azar, que no momento que ele poderia ter mais oportunidades, todo mundo aumentou demais o nível, né, cara? Mas ele entrou bem, o Thales entrou muito bem, e assim, eu achei que o Thales entrou muito centralizado, muito pro meio. O Thales é um cara que é muito habilidoso desde os tempos do Vasco, né? E ele entrou mais para fazer essa função do bidon, né? E o Coronado deu um passinho para frente quando sai o Garro e o Thales faz essa função do bidon. Então ele não fica muito aberto, porque já tinha dois caras mais na frente, né? Então ele ficou muito mais pelo meio, com o Thales, o, o Carrillo do outro lado e o José Martinez no meio. Um time muito ofensivo, cara. Muito ofensivo. E até por isso o Corinthians tem que ter muito a bola. Porque, assim, enfrentou um goianiense que eu diria que talvez dê para dizer que é o pior time da Série A. Na tabela é isso. Talvez futebolisticamente também. É, tem um Cuiabá também, que é forte candidato. Mas, enfim, em outras situações que talvez enfrente uma equipe com mais qualidade, você não vai poder usar tantos jogadores do meio para frente. Porque quando o adversário tem a bola, eles não vão conseguir acompanhar. Então tem que mesclar isso daí em outras situações, tá? Contra o Atlético Goianiense é mais fácil fazer. Agora, vai fazer isso contra um Flamengo, vai fazer isso contra um Palmeiras. Pô, vai faltar o cara para marcar ali atrás, né? Enfim, e aí os volantes do elenco vão ter que aparecer mais. Enfim, o Coronado entrou muito bem. Eu diria que no meu Corinthians ideal, o Coronado e o Garro tem que jogar juntos. Não sei como vai fazer isso, talvez da forma que foi o segundo tempo, né, com o Coronado na função do bidon. Mas que nem eu falei, contra o Goianiense é mais fácil. Contra um adversário que tem mais a bola, que é mais forte, contra um Botafogo, por exemplo, se usar o Garro e o Coronado juntos, quem é que vai marcar nesse time?
Só se usasse a linha de três zagueiros, faria sentido. Mas assim, é muita qualidade junto, né? O Coronado e o Garro. Ficou nítido no terceiro gol. O Garro é um cara que é armador, mas mesmo assim tem a noção de se deslocar e atacar o espaço. E o Coronado também. Mostrou no meio de semana, né? No gol contra o Fortaleza. Enfim. E o Depay, acho que era a grande expectativa do jogo, né? Entrou. Eu achei que ele entrou meio perdido, meio desconexo. O jogo já estava decidido e isso foi muito bom para ele. Mas ele entrou, tentou dar umas duas canetas. Primeiro toque na bola, ele tentou dar uma caneta. Na reta final do jogo, tentou dar outra. Mas enfim, dá pra ver que tecnicamente é um cara que é diferenciado, é nítido. É um cara que faz um pivô bem. É um cara que é muito forte. E mesmo assim tem uma visão de jogo muito boa. E é muito rápido. Ele quase faz um gol, né? Um chute cruzado de esquerda que o Pedro Rangel defende. Fez tudo certinho, né? Porque o Pedro realmente mandou muito bem. E enfim, tá pegando ritmo, né? Eu não, é porque, assim, que nem eu falei, o nível do Yuri aumentou demais. Então não acho que já pro próximo jogo e assim, já vai com o Depay de titular. Eu acho que ele continua no banco, vai pegando ritmo, talvez entrando mais cedo. Cada vez mais até conseguir pegar essa vaga de titular. Mas dá pra ver que ele ainda tá num ritmo um pouquinho abaixo em relação aos outros, né? Enfim, que nem eu falei, contra o Goianiense é mais fácil você entrar, tentar dar umas canetas, tentar fazer um lance mais bonito. Agora, pega um jogo que tiver mais pegado, um jogo que tiver empatado, um jogo que você tiver perdendo. Se o Depay tentar fazer isso e perder a bola, daqui a pouco vai vir vai. Então, assim, depende tudo da situação, né? Pelo que tava o jogo, dava pra tentar. Mas em um jogo mais complicado, mais pegado, se ele fizer isso, não vai ser tão bom, né? Mas enfim, é um cara que é acima da média, tem tudo pra, com o passar do tempo, ser titular tranquilamente, talvez o principal jogador do Corinthians. Mas de fato, é um Corinthians que tem muita qualidade agora. É uma linha de defesa boa, é um meio de campo bom e principalmente um ataque agora com muitas opções, tá? Enfim, é um Corinthians que, nesse ano, que nem eu falei, no brasileiro não vai muito longe pelo que fez até o momento. Mas no ano que vem, se esse Corinthians encaixar um pouquinho mais, pelo que já está mostrando que pode, ainda mais nesses últimos jogos, é um time que eu acho que pode ficar na parte de cima da tabela, talvez brigar até por título, porque é muita qualidade, como eu falei. Do lado do Goianiense, cara, é um time que, assim, não é ruim, tá? Tem jogadores aí de um nível bacana, mas não engrena, não adianta. Eu acho que é muito psicológico também. O Goianiense faz um primeiro tempo bom e aí, num momento decisivo, tomou gol no último lance. Vai pro segundo tempo, o segundo gol é um absurdo. Todo mundo parado olhando o Yuri fazendo o que queria. E aí no terceiro já estava morto no 2-0, foi só para fechar o caixão. Enfim, mas o Pedro Rangel foi bem na partida se a gente pegar os gols do Corinthians. O primeiro do Romero, muito difícil, bola pingando rápido. O segundo do Romero, ele deu azar, a bola bate no travessão, volta nas costas dele. E o do Garro, cara a cara. Então assim, e era o Ronaldo, não sei, o Ronaldo estava no banco? Não, deve estar machucado provavelmente, né, o Ronaldo. Que era o outro goleiro que chegou a ser do Vitória também, se não me engano. E, enfim, o Pedro Rangel talvez poderia fazer algo a mais no primeiro gol, no segundo é muito azar, e no terceiro não tinha o que fazer. Então, assim, não passa por ele essa derrota. O Bruno Tubarão não fez um grande jogo, o Romão não fez um grande jogo, o Alex Vinícius não fez um grande jogo, o Adriano também não. Eu não gosto desse Gonzalo Freitas, eu acho ele muito. Assim, ele se desloca, toca pra lá, pra cá, mas eu acho ele meio pesado, não tem. ah, Como é que eu posso falar? A desenvoltura de um meio-campista que precisa ter hoje em dia, tá? O Baralhas, eu achei que fez um bom jogo na saída de jogo, chegando bem na frente para finalizar, achei que foi bem. O Alejo Cruz eu achei meio discreto. O Campbell, cara, o Campbell fez um bom jogo. Não é um Campbell que tá fazendo o Goianiense que eu esperava. Eu achava que o Campbell ia ser um cara muito mais objetivo, para finalizar, criar chances de gol, mas ele tá fazendo muito essa função de armação, e dá pra ver que ele tem uma qualidade no passe muito boa. Segundo tempo, ele conseguia fazer esse balanço de um lado para o outro, virava o jogo, tinha bons passes. Eu acho que falta mais objetividade mesmo. Finalizar mais, gerar mais chances de gol. Nessa parte de criação ele está indo muito bem. Só que assim, eu não acho que o Shailon tem que ser reserva desse time. Eu acho, se eu não me engano, o Shailon é o cara que tem mais assistências nesse ano no futebol brasileiro. É alguma coisa assim. Tem uma estatística assim, se eu não me engano. Recentemente tinha, pelo menos. Então eu acho que não dá para tirar o Shailon desse time. Só que ao mesmo tempo o Hurtado também é um grande centroavante e o Campbell não pode sair. Talvez usando o Luiz Fernando na esquerda, o Campbell na direita e o Shailon no meio, poderia render mais.
Só que o Camp Nou também não tem mais toda essa velocidade. É difícil, cara, gerir um time de futebol. É muitos jogadores assim, e eu não acompanho tão intensamente o Goianiense para saber como é que é, todos os jogos. Eu assisto pouco do Goianiense, eu acho que é meio nítido isso daí. E até porque não tem por que assistir muitos. Enfim, não tem algo muito interessante, né? Mas no geral, o Campo eu achei que fez um bom jogo. Luiz Fernando, cara, eu torço pro Grêmio. Então eu nunca mais quero ver o Luiz Fernando perto do Grêmio. Ele fez em determinados momentos bons jogos, mas no geral não era nível do Grêmio. E no Goianiense ele é talvez o principal jogador do time. Talvez por isso seja o lanterna da competição. E cara, o Goianiense tem o Luiz Fernando e o Janderson. Os dois já jogaram no Grêmio. O Luiz Fernando não foi bem. O Janderson foi muito mal. O Janderson, assim, era na Série B do Grêmio, era um cara que assim, dava agonia de ver ele em campo. Ele já chegou a ser do Corinthians, né? Enfim, é um cara que é muito rápido, mas a tomada de decisão dele é, é ridículo, cara. É muito ruim. Tipo, o jogador de 15 anos talvez tenha tomada de decisão melhor que a do Janderson. É um cara que finaliza mal, cruza mal, só é rápido. Ele é rápido e ponto. Então, assim, pra nível Série A não dá, né? E o Hurtado lá na frente, primeiro tempo discreto, segundo tempo parece que quando entrou o Depay, o Hurtado começou a virar um monstro no ataque, jogou bem nessa reta final do jogo, porém logo depois saiu, para a entrada do Derek, né? Enfim, e aí chegando nos reservas, né, entrou o Haldane no meio, entrou mal. O terceiro gol, se eu não me engano, foi passando por ele ficou só olhando, não quis fazer a falta, e o Coronado deu passe para o Garro fazer o gol. O Shailon não entrou tão bem, mas, como eu falei, não dá para ser reserva desse time. Não sei como é que vai gerir isso. Se vai tirar o Campbell, vai puxar ele para a ponta, não sei, mas o Shailon não pode ser reserva. O Lacaba entrou, cara, é muito rápido também, mas tecnicamente errou muito, tomada de decisão errou muito. O Janderson, que nem eu comentei, é muito rápido, roubou uma bola do Bidu, enfim, mas tomada de decisão dele, finalização dele, no geral, é um nível que não é de Série A. E o Derek lá na frente também é um bom centroavante. Eu lembro dele na época do Guarani, metia gol pra caramba. Enfim, tem boas opções esse time do Goianiense, tá? O Luiz Felipe, ainda que não entrou, é um bom zagueiro. Pedro Henrique também, se eu não me engano, é zagueiro. Enfim, mas é um Goianiense que poderia render mais. Nos momentos que teve a bola, rodou a bola de um lado pro outro, deu pra ver que pode render mais. Mas não consegue fazer isso, né? É um time que é a cara do rebaixamento. Tipo assim, o jeito que toma os gols, mesmo quando joga bem, toma um gol no último lance que destrói a partida. Então, assim, é um Goianiense que as estatísticas mostram, não foi um amasso do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Mas um segundo tempo que o Corinthians volta inspirado e mata o jogo logo no início, principalmente por causa do Yuri Alberto, que fez um grande jogo, que nem eu comentei. Ó, destaque, tá, estatísticas. 17 chutes do Corinthians sendo 7 a gol, 14 do Goianiense sendo 3 a gol. 61% de posse de bola pro Corinthians contra 39, que nem eu comentei, tendo Coronado, tendo Garro, o Carrijo, depois o Thales Magno. Cara, deixou só o José Martinez de volante na reta final. Precisa ter a bola. Se não tivesse a bola, ia sofrer muito, porque não tem caras, tem como característica principal a parte defensiva. Então, que nem eu falei, um Corinthians que contra o Goianiense é fácil você fazer isso, porque é um adversário que é mais fraco. Mas contra um adversário mais forte, não vai poder se expor tanto assim. Porque na hora que tiver sem a bola, não vai conseguir acompanhar. Falta 7 do Corinthians tendo 3 amarelos, 17 do Goianiense tendo 4 amarelos. Canteios 6 a 1 para o Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians na 17ª colocação com 28 pontos, Goianiense na 20ª com 18. Cara, o Goianiense já está 10 pontos atrás. Já foi, cara. Não adianta. Tem o que mais aqui? São 38 rodadas, 11 rodadas. O Goianiense aqui está mais de 4, 5 rodadas atrás do primeiro time fora da zona. Teria que vencer 4, 5 rodadas seguidas. Isso não vai acontecer. Eu acho que nesses 11 jogos nem vai vencer mais 4 ou 5. E os adversários ainda teriam que parar de vencer. Então o Goianiense para mim já foi, tá? Tem 27 jogos, ó. 4 pontos atrás do de cima, que tem 2 jogos a menos. Então assim, o Goianiense para mim já foi. O Cuiabá tem chance, mas eu não acho que escapa. Acho que Cuiabá e Goianiense já foram, principalmente o Goianiense já foi de arrasta pra cima. E aí, quem eu acho que vai ficar nessa briga? O Fluminense, porque são 2 jogos seguidos e contra o Juventude a vitória estava quase garantida, toma virada em 2, 3 minutos. Ontem tomou gol no último lance praticamente contra o Botafogo. Vou fazer análise inclusive aqui no canal. Daqui a pouco vai estar postado aí no canal também.
Então é um Fluminense que está se complicando. 2 rodadas seguidas que era para pontuar e sai com 0 pontos nos dois. Que nem eu falei, Corinthians para mim não cai. Tem que ver o Criciúma, cara. Que o Criciúma em casa é muito forte. Joga nesse domingo contra o Paranaense. Talvez vença e aí pode dar uma subidinha. O Vitória em casa vai ser importantíssimo fazer os pontos, tá? Fora provavelmente vai ser um saco de pancada. O Grêmio, cara, eu torço pro Grêmio, então o clubismo pesa. Eu acho que não cai. Esse time do Grêmio é bom. Só que é um time do Grêmio que é a mesma coisa que eu falei do Fluminense. São vários jogos que era para pontuar e que vai perdendo ponto. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Galo, o do Galo foi bizarro. Foi assim contra o Bragantino, jogos que todos era para pelo menos empatar, talvez até vencer, e que o Grêmio perde pontos. E o Fluminense fez a mesma coisa, tá? E isso deixa o time pregado aqui embaixo. Também é um Paranaense que não apresenta nada demais, talvez fique nessa briga. Um Bragantino que não tem camisa, então no momento decisivo pode se complicar. Um Juventude também, que é um time que é fraco, tá? Ainda mais agora eliminado de tudo, também deve ficar nessa briga. Acho que Juventude, Bragantino, Paranaense, Grêmio, Vitória, Criciúma, Fluminense brigam por essa vaga. O Corinthians eu nem considero, acho que não tem nem chance de cair, tá? É um time muito forte, em casa é muito forte, fora não vai perder todos os jogos e o Corinthians não cai, tá? Eu acho que nem eu falei, eu torço pro Grêmio, mas eu tenho mais convicção que o Corinthians não cai do que o do meu Grêmio, tá? Porque é um Corinthians que não mostra esse apagão que o Grêmio e que o Fluminense vem mostrando. Então, assim, como eu falei, pra mim o Corinthians não cai, torcedor do Corinthians, na minha visão. Lógico, olhando pra tabela não dá pra ficar tranquilo, mas é porque pelo que tá apresentando, eu acho quase impossível cair. A questão é que o Criciúma tem 2 jogos a menos, o Grêmio e o Paranaense 3, o Bragantino 2 a menos. Então, assim, o Corinthians tem mais jogos também, né? Enfim, é isso que pode pesar um pouco. Mas dentro de campo, se o Corinthians apresentasse o que apresenta hoje, e com os jogadores que tem hoje, desde o início do campeonato, estava brigando talvez pelo título, e não pelo rebaixamento. Só para fechar, eu sei que o vídeo ficou muito longo. Craque da partida, eu fico entre Garro, Romero, Yuri Alberto. O Coronado entrou no intervalo e entrou muito bem. Mas vai pro Romero, não tem como. 2 gols, mas é muitos destaques nesse Corinthians. Tá uma partida espetacular. E tenho certeza que trouxe muita tranquilidade pro torcedor, pelo que mostrou dentro de campo, né? Enfim, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Valeu e falou.